Já parou para pensar naquelas ameaças digitais que agem escondidas? Tipo, softwares que podem controlar seu computador, sabe? Roubar dados ou até usar a máquina para minerar criptomoedas. E o pior, às vezes, sem deixar rastro. Alguns somem depois que você reinicia o sistema. Impressionante. Hoje, a nossa exploração vai fundo nisso. O universo do malware. E olha, é bom já começar esclarecendo uma coisa que os materiais que a gente viu apontam, né? Muita gente fala vírus para tudo, mas malware é o termo geral, guarda-chuva para todo software malicioso. Vírus é só um tipo específico. Acho que essa diferença já ajuda a começar. O nosso objetivo aqui é desmistificar os tipos mais comuns, entender como eles operam, que riscos eles trazem, tudo com base no que a gente pesquisou. Ok? Vamos desempacotar isso. Vamos começar pelo mais famoso, talvez. O vírus. O vírus clássico, ele precisa se grudar num arquivo legítimo, um programa, um documento, algo assim. E o ponto-chave, ele depende que alguém faça alguma coisa para ele se espalhar. Tipo, abrir um anexo de e-mail infectado, sabe? O estrago pode ser desde corromper arquivos até deixar o computador uma lentidão só. O I Love You foi um exemplo disso, né? Se espalhou que nem fogo, sobrescrevendo arquivos e usando a lista de contatos da pessoa. Exatamente. Essa dependência da ação humana é crucial. Bem diferente dos worms, por exemplo. Os worms são bem mais independentes. Eles se copiam sozinhos, se espalham por redes, explorando falhas, ou até por pendrives, sem precisar que ninguém clique em nada. O que é fascinante aqui é essa autonomia toda na propagação. Eles podem causar um estrago enorme, roubar dados, deixar redes lentas, justamente por essa capacidade de se moverem sozinhos. Nossa, essa ideia de se espalhar sem precisar de clique é meio assustadora mesmo. E falando em estrago sério, a gente chega no ransomware. Esse é pesado. Basicamente, ele sequestra os arquivos da vítima, criptografa tudo e aí exige um resgate, né? Geralmente em criptomoeda, para devolver o acesso. As fontes mostram que eles chegam muito por e-mails de phishing, aqueles bem convincentes, ou por downloads de sites suspeitos. O impacto, nossa, a gente já viu casos de hospitais inteiros paralisados por causa disso. Terrível. Pois é. E aí entram os mestres do disfarce, os cavalos de Troia, os Trojans. Eles chegam parecendo uma coisa boa, útil. Um joguinho, um aplicativo, uma atualização que parece legítima. Tudo para enganar a pessoa e fazê-la mesma instalar o malware. Diferente dos worms, eles dependem bastante da engenharia social, de manipular a confiança. Uma vez dentro, abrem caminho para roubar dados sensíveis, tipo senha de banco, essas coisas. E tem uma variação, os RATs, Remote Access Trojans, que são, uau, super perigosos. Dão um controle quase total do sistema para o invasor. Acesso a câmera, microfone, arquivos, tudo. Isso levanta uma questão importante sobre a confiança cega que às vezes a gente tem no que baixa ou instala da internet. Totalmente. E além desses que fazem mais barulho, digamos assim, tem aqueles que agem mais na moita, né? É o caso dos cryptojackers. Eles usam o processador do seu computador escondido para minerar criptomoedas para o atacante. Qual o resultado para a vítima? O computador fica lento, superaquece, a vida útil do hardware diminui, tudo sem a pessoa saber direito o porquê. E tem também os keyloggers, que são, basicamente, gravadores de teclado. Capturam tudo que é digitado. Aqui é onde fica realmente interessante, ou preocupante, né? É uma forma silenciosa de roubar login, senha, número de cartão. Essa operação invisível é o ponto-chave. Sim, essa furtividade é um problema sério. E ainda tem outras categorias focadas ou em destruição pura ou em se esconder muito bem. Os wipers, por exemplo. O objetivo deles é simples: apagar dados, permanentemente, sem chance de recuperar. Já os rootkits são os especialistas em camuflagem. Eles se enfiam fundo no sistema operacional, às vezes lá no kernel, sabe? E aí fica muito difícil detectar e remover. Muitas vezes, só formatando tudo mesmo. E tem um tipo que é particularmente engenhoso, digamos. O fileless malware, o malware sem arquivo. Ele opera direto na memória RAM, muitas vezes usa ferramentas que já existem no sistema, tipo PowerShell, contra a própria vítima. Como não deixa arquivo no disco, ele pode simplesmente desaparecer se o computador for reiniciado. Isso complica demais qualquer investigação depois. É muita coisa, né? E como é que tudo isso chega até nós? Bom, os textos que a gente consultou mostram vários caminhos.
Os e-mails de phishing, que a gente já falou, downloads de sites duvidosos, claro, mas também explorar falhas em programas que não foram atualizados, pendrives infectados passando de um para outro, a engenharia social manipulando as pessoas, anúncios maliciosos até em sites que parecem confiáveis, o tal do malvertising, e até aquelas macros em documentos de Word ou Excel. As portas de entrada são muitas mesmo. Então, o que tudo isso significa? Depois de ver tudo isso nos materiais, fica claro que o cenário de ameaças é gigante e super variado. Vai desde coisas mais irritantes, tipo o adware, que só enche a tela de pop-up, até ameaças realmente destrutivas ou espiões, como os wipers ou os rats que a gente comentou. É um ecossistema bem complexo e que muda o tempo todo. Pois é. E o fio que parece conectar quase todos esses casos é a exploração de alguma vulnerabilidade. Pode ser uma falha técnica, num software ou num sistema, mas olha, muitas vezes é a vulnerabilidade humana, né? A nossa curiosidade, a confiança exagerada, a pressa, a falta de atenção. Sinais como lentidão do nada, o computador fazendo coisas estranhas, muito anúncio aparecendo, superaquecimento, podem ser um alerta, né? Para desconfiar. A prevenção, como as fontes sugerem, acaba passando por uma combinação. Ter cautela, pensar 2 vezes antes de clicar ou baixar e, claro, usar boas ferramentas de segurança, sempre atualizadas. E para a gente fechar, fica uma reflexão, talvez. Se a gente pensar que muitos malwares se baseiam em enganar as pessoas, tipo os trojans, o phishing, enquanto outros são quase invisíveis tecnicamente, como os fileless, os rootkits, onde será que está o maior desafio para a segurança digital hoje em dia? É mais na tecnologia de defesa em si ou é mais na tarefa constante de educar as pessoas, de conscientizar sobre essas táticas de manipulação e sobre a importância de estar sempre atento no mundo digital?